Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. E a primeira leitura nos fala da viúva de Sarepta, na Sidônia, a qual foi enviado o profeta Elias. Por quê? Porque Elias havia dito ao rei Acaz que não choveria na terra, até que ele dispusesse de outro modo. Por que esta seca? Em castigo pela idolatria de Acabe. Acabe era um rei muito mau, que havia chegado a sacrificar seu próprio filho aos ídolos. A seca veio, conforme Elias predisse. E como é que o profeta iria se alimentar em meio desta seca? Num primeiro momento, Deus o enviou para a torrente de Carite, onde os corvos lhes davam alimento, pão e carne. Mas a torrente secou. E agora? Deus enviou a uma viúva estrangeira de Sarepta, na Sidônia. Quando chegou e encontrou a mulher, pediu um pouco de água numa vasilha. A mulher ia trazer água quando Elias acrescentou: "Traze-me também um pedaço de pão na tua mão." A viúva respondeu: "Pela vida do Senhor teu Deus." Senhor é o Deus de Israel. A viúva não era israelita. "Não tenho pão, só tenho um pouco de azeite na jarra e estava apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e para o meu filho, comermos e depois morrermos." Elias replicou: Não te preocupes, faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Porque assim diz o Senhor: a vasilha de farinha não acabará, a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a face da terra. Esta viúva creu que poderia alimentar o profeta antes que a si mesma e ao seu próprio filho. E esta fé foi recompensada. Comeram ele, ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o Senhor havia predito por intermédio de Elias. Esta viúva tinha quase nada, mas o que ela tinha, ofereceu ao profeta. Exemplo de liberalidade, de desapego e também de confiança na providência de Deus. A segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, fala do sacrifício de Cristo, que é o sacrifício de uma nova aliança, diferente da antiga aliança que foi feita por meio de Moisés com o sangue de novilhos. Cristo, diz o autor, entrou num santuário não feito por mão humana, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus, seu Pai, em nosso favor. E ele não foi para oferecer-se a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote levítico fazia a cada ano, entrando no santuário, naquela sala chamada Santo dos Santos, para oferecer o sangue alheio, o sangue de uma vítima que não era ele. Na plenitude dos tempos, Jesus se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele morreu uma única vez, derramou seu sangue uma única vez e destruiu o pecado para sempre. Os sacerdotes antigos ofereciam vários sacrifícios pelos pecados a cada ano, que eram incapazes de expiar os pecados. Mas Jesus ofereceu-se a si mesmo uma vez por todas, porque o destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois da morte vem o juízo. Guardem esta frase, Hebreus 9, 27. O homem morre uma só vez, não 2, não 3, não há reencarnação. Depois desta única morte, vem o juízo. Assim também Cristo, que é homem, foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. E ele virá uma segunda vez
mas desta segunda vez já não será mais para tirar pecados. Ele virá fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. O que foi que Cristo fez? O que foi que ele deu? E o que foi que ele ofereceu? Ele ofereceu tudo aquilo que ele tinha e tudo aquilo que ele era. Ele ofereceu ao seu Pai o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Este sacrifício total, sem reservas, foi agradável ao Pai e nos valeu a expiação dos nossos pecados e a reaquisição da graça que nosso pai Adão havia perdido pelo pecado original, para si e para os seus descendentes, que somos nós. O Evangelho hoje, São Marcos, começa repreendendo severissimamente os doutores da lei que gostam de andar com roupas vistosas, de serem cumprimentados, de sentarem nas primeiras cadeiras, mas eles devoram as casas das viúvas. Esse é um dos pecados que clama aos céus por castigo: oprimir pobres, órfãos e viúvas. Eles fingem fazer longas orações, por isso receberão a pior condenação. Quando encontramos um pobre, e a viúva é um tipo de pobre pela falta de marido, quando encontramos um pobre, devemos ter um cuidado imenso de não desprezá-lo. Porque o que fizermos para esse pobre de bom ou de mal, estamos fazendo ao próprio Cristo, que vai nos recompensar ou castigar de acordo com a nossa obra ou com a nossa omissão. Tive fome e me deste de comer. Vinde, benditos de meu Pai. Tive sede e não me deste de beber. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Logo depois desta censura violenta à hipocrisia dos mestres da lei, o evangelista narra que Jesus observava como, dentro do templo, as pessoas depositavam esmolas no cofre do tesouro. Havia pessoas ricas que depositavam grandes quantias. Uma pobre viúva depositou 2 moedas de pequeníssimo valor. Mas Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que os outros, porque os outros deram do seu supérfluo, mas ela, da sua pobreza, da sua penúria, deu tudo o que possuía para viver. Esta viúva do Evangelho lembra a viúva que foi socorrer o profeta Elias. Deus aceita que nós entreguemos a Ele aquilo que restou de nós. Senhor, aqui estou eu com os meus pecados e tudo que sobrou de mim. Toma, Senhor, recebe. Esta oferta é aceita e ela é representada pela gota d'água que é misturada com o cálice antes da consagração do vinho. Mas Deus não aceita se nós temos algo, muito ou pouco, e damos a Ele a metade, reservando para nós algo. O sacrifício que agrada a Deus é um sacrifício sem reservas, é um sacrifício total, completo, é um sacrifício de si mesmo, não de uma vítima outra que não seja nós, não de um sangue alheio que não seja o nosso. Vocês devem conhecer aquela canção de ofertório: sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. Confere? Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Ótimo. Mas esta música pode ser cantada de outra maneira. E muitos a cantam assim no coração: sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. E já que é pouco, eu decidi que não vou dar nada. Eu decidi que vou dar um pedaço, mas eu vou ficar com outro pedaço para mim. Esta oferta não agrada a Deus. Tudo que nós trazemos a este altar, seja em grande ou pequena quantidade, deve representar o todo que nós estamos oferecendo. Nós oferecemos todo o nosso corpo, que foi remido pelo sangue de Cristo, que é templo do Espírito Santo, que vai se unir ao seu corpo glorioso na Eucaristia,
e que um dia vai ressuscitar como Ele. Nós oferecemos a nossa alma com tudo aquilo que ela tem de mais nobre, a sua inteligência e a sua vontade para eu conhecer e amar a Deus. Nós oferecemos a Deus a graça que recebemos do batismo sem merecer e pedimos que esta graça seja conservada, aumente e no céu seja transformada em glória. Nós oferecemos o nosso tempo que nos foi dado para nós conquistarmos a eternidade. Nós oferecemos a nossa alegria no Senhor e a nossa tristeza, as nossas dores que nos fazem semelhantes a Cristo crucificado e que tem valor de redenção. Tudo temos que oferecer a Ele. E acreditem, aquilo que não é oferecido é desperdiçado. Já pensaram no desperdício de você estar no leito de um hospital, sofrendo dores atrozes que nenhum remédio é capaz de aliviar? E além disso, você não sabe o que fazer com essa dor? Pior não é sofrer inutilmente. Se pelo menos você dissesse: Senhor, eu não entendo nada sobre essa dor, sou totalmente incapaz de compreender este sofrimento, mas uma coisa eu faço: recebe, Senhor, toma. Eu aceito esta dor, eu ofereço esta dor, eu agradeço por ter sido eu escolhido para sofrer esta dor e não outro. Eu fui o sirineu que o soldado romano chamou, poderia ter chamado outro, mas chamou a mim, para ajudar Jesus a carregar esta cruz. E sofrer com Ele, para mim, é uma glória. Sofrendo com Cristo, eu posso obter para mim e para as almas maravilhas. Eu posso obter a paz entre dois países em guerra, a reconciliação de um casal, a cura de um dependente químico, a conversão de um pecador endurecido. O sofrimento é a hora mais propícia para nós obtermos de Deus tudo de que precisamos para nós e para os outros. Mas não desperdicemos esta pérola. Nosso Senhor soube oferecer tudo aquilo que Ele sofreu por nós, pela nossa salvação e para a glória de Deus Pai. Ainda depois que o seu coração foi transpassado, Ele já estava morto. Mas o sangue e a água escorreram para a nossa purificação. A água representa o batismo e para a nossa alimentação. O sangue representa a Eucaristia. Vamos pedir a Maria Santíssima, que também já foi viúva. São José morreu e Nossa Senhora ficou viúva. Como viúva, ela presenciou a morte do seu único filho. Vamos pedir a ela que nos dê esta liberalidade da viúva do Evangelho, da viúva de Sarepta e de todos os pequeninos que, pondo sua confiança em Deus, não se apegam às coisas materiais e passageiras, mas esperam uma recompensa melhor e eterna. Vamos pedir a ela e ao seu castíssimo esposo que nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.